vocês estão? Hoje eu vou trazer aqui uma maquiagem pra vocês, gente, que vai trazer bem essa técnica que a gente já tem visto aí pelas gringas de um efeito lifting na maquiagem. E isso não vai se resumir à maneira como passar corretivo. Eu sei que ultimamente a gente tem visto muito essa nova forma aí de passar corretivo, talvez você que esteja assistindo nem saiba o porquê. Você pode passar outros produtos de uma maneira que também vai contribuir aí para esse levantar, né, do seu rosto, do seu olhar, enfim, e aí vai chegar aí nesse efeito lift da maquiagem. Então é sobre isso, o vídeo de hoje vai ser uma make com um efeito lift. Se tu ainda não curtiu esse vídeo, aproveita para curtir agora, aproveita e também se inscreve aqui no canal para você ficar ligado em todos os próximos vídeos que vão aparecer e para ajudar aí também esse canal a crescer, que é muito, muito importante. Vamos começar essa maquiagem então. Já apareço aqui com a base aplicada, gente, porque a primeira técnica, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês vai ser como aplicar o corretivo. Ao invés de a gente aplicar, como eu normalmente mostro por aqui, como provavelmente vocês veem por aí também, que é o que já foi dito, de fazer o triângulo invertido, ao invés disso, você vai aplicar da seguinte maneira, em 2 pontos da sua olheira. O primeiro deles vai ser bem aqui abaixo no cantinho interno do teu olho, certo? Numa quantidade razoável, porque é ele que já vai começar, quando você espalhar, a tapar minimamente, digamos assim, as olheiras, a dar conta aqui embaixo. Além disso, e já para trazer essa ideia do levantar, que é o que o lifting faz, a gente vai passar aqui no canto e subindo. Como o lifting tem essa ideia de levantar, isso aqui já vai ajudar nesse efeito. Feito isso, eu venho com a esponjinha, gente, e começo aí a espalhar todo esse corretivo, da mesma maneira, respeitando essa subida. Então, quando eu chego aqui, eu continuo subindo, que já começa a causar esse efeito de levantar, acho que vocês conseguem ver, né? A segunda coisa que você vai levar em consideração é a maneira que você vai aplicar o seu contorno. Muito provavelmente você já ouviu aí que contorno você vem aqui da orelha em direção à boca, deixa 3 dedos de espaço aproximadamente e vem aplicando aqui para deixar essa maçã aqui mais marcada, né? Mais levantada, o efeito de luz e sombra. A dica é, quando você for aplicar seu contorno, deixa ele bem mais alto, leva em consideração que a parte escura é quase um blush, ou seja, ao invés de você aplicar o contorno aqui na orelha, você vai aplicar ele mais em cima e vai deixar o espaço claro aqui embaixo, aqui mais ou menos na linha da tua orelha. E quando você marcar aqui, vai ficar tudo isso de espaço mais claro e aí o seu rosto naturalmente vai estar mais levantado. Lembrando que o princípio de aplicação é o mesmo, a única coisa é realmente a altura desse contorno para contribuir aí no efeito lift. Sendo assim, bora aplicar, eu já peguei aqui um pouquinho do meu contorno, tiro o excesso, e aí quando eu aplico, podem ver que eu tô basicamente colocando onde é o blush mesmo, e eu tô levando em consideração a marcação, essa linha da minha orelha, como eu falei, acho que dá pra ver bem. Ao invés de eu botar aqui embaixo, eu vou colocar mais em cima. E esse é que vai ser o meu contorno. E aí você já percebe que meu rosto deu bem uma levantada por esse espaço aqui bem maior. E além de você aplicar, levando em conta essa linha para ficar mais alto o contorno, de fato, sobe com esse contorno também aqui um pouco na lateral. Porque como vai existir essa marca, essa cor, fazendo esse desenho, você vai entender que é como se tivesse algo levantando, por você ter a continuidade do desenho pra cima. Iluminador eu vou aplicar normal, onde eu já costumo aplicar, que é aqui na maçã, e vou fazendo o mesmo formato que eu fiz no contorno, já pra ajudar também aí no efeito. Na hora de tu aplicar o pó, você poderia aplicar normalmente, tá? Já selando tudo, se você já deixou tudo bem marcadinho como você quer. No entanto, você pode ajudar com o pó também a ratificar aí essa ideia do rosto mais levantado. Como seria isso? Você vem com uma esponjinha ou com um pincel, enfim, em que você consegue depositar o pó bem marcadinho, onde você quer que fique mais levantado ou marcado para justamente dar essa ideia. Então, eu vou fazer isso dos 2 lados aqui do meu contorno, porque eu quero que fique realmente bem marcado, tá? E depois eu vou espalhando tudo com um pincel, que é como eu já faço, mas aí fica tudo bem delimitado. E bora começar então com essa sombra, gente. Eu vou fazer um super enxumado no meu olho. E tá aí um ponto aí bem importante pra você que quer deixar o olhar levantado. Vou vir aqui com a sombrinha laranja aqui dessa paleta e esse pincel de um tamanho mediano pra grandinho. E eu vou começar a esfumar
E quando eu chegar aqui nesse canto externo, eu vou começar a dar uma puxada. Como a gente vê em muitas sombras por aí, porque esse puxado esfumado mais levantado, é óbvio que quer olhar de frente, né? Quer olhar pra você, vai ter impressão sim que seu olho tá mais levantado. Eu vou aplicar no côncavo, mas com o olho aberto mesmo, porque eu quero fazer um esfumado bem alto, bem dissipado. Porque eu ainda vou vir com outras sombras intensificando mais aqui no côncavo. Então, com esse laranja, eu com o olho aberto vou aplicar ao redor desse meu côncavo, subindo bem, por cima mesmo dele, para justamente já crescer o meu olhar, né? Deixar bem elevado e deixar bem esfumado também. Então, aqui é a minha entrada, eu tô esfumando por cima da minha entrada. Faz com o olho aberto que tu já vai perceber bem isso, tá? E chegamos então aí, gente, no pulo do gato, né? Se eu deixar a sombra assim, meu olhar vai ficar arredondado e não vai estar aí com a ideia de olho levantado, vai estar bem amendoado, na verdade. Então, sem pegar, no começo, sem pegar mais sombra nem nada, com o pincel do jeito que tá, só meladinho, eu começo a levantar, a trazer essa sombra mais pra cá, esfumando essa área externa aqui. Tenta fazer ao máximo essa sombra subir, porque se tu não se preocupar com isso, tu vai acabar deixando a sombra reta ou pra baixo. Então, dá uma subida mesmo, como se fosse um delineador. Pode passar um pouco por cima aqui da sobrancelha, não tem problema. A ideia é trazer mesmo esse esfumado aqui pra cima, porque aí quem vê essa sombra dissipando, ela tá dissipando pra cima, e aí olha como o olho fica bem mais levantado. E quero aproveitar para mostrar na prática para vocês a diferença. Um olho eu fiz o esfumado bem arredondado, bem no formato do meu olho, a gente chama mais amendoado, e no outro a gente já tem esse puxado do esfumado que eu fiz. E vejam a diferença, o quanto que esse olho tá bem mais levantado do que esse. Mesmo que eu viesse agora só com uma sombra iluminando essa parte interna, um cílio e tudo, essa sombra do jeito que tá esfumada, ela já ajudaria a dar o efeito lift. Mas eu vou continuar a maquiagem, porque a proposta não é ficar só assim. Vou vir agora com essa sombra marrom um pouco mais escura e vou intensificar aí esse meu côncavo com essa corzinha telha. Também não vou entrar muito, porque aqui dentro eu vou vir com outras sombras. Mas vou intensificar aqui o meu côncavo com essa sombra mais escura. Agora eu vou vir com essa sombra roxa aqui, gente, com um pincelzinho um pouco menor. E eu sempre sopro pra tirar o excesso. E vou depositar essa sombra aqui nesse canto, tá, gente? Só nesse cantinho mesmo, trazendo esse peso, digamos assim, na sombra nesse cantinho externo. Sombra roxa aplicada, agora eu vou vir com o dedo mesmo, essa sombra mais cintilante, digamos assim, que com o dedo acaba pigmentando melhor. E eu não vou aplicar até o início não, tá, gente? Eu vou aplicar mesmo só aqui nesse meio, pra dar uma iluminadazinha, porque nesse comecinho eu vou aplicar uma sombra branca, que eu tenho amado usar pra iluminar esse meu canto interno. Então aqui eu venho com essa sombra mais douradinha, mas não é dourada, mas é como se fosse um puxado pro dourado. E não venho até dentro, mas venho boa parte aqui. Gente, eu tô amando muito usar essa sombra branca aqui nesse canto interno. Eu acho que ela dá um realce, só que fica bem contido, não fica nada muito chamativo. Eu tô achando lindo. Então vem aí com essa sombrinha branca aqui nesse canto interno. Não subo muito nem nada, é só pra criar a transição aí do claro. E aplico aqui. Venho agora com esse pincelzinho aqui de precisão menor, nem muito pequeno, nem muito grande, mediano, tamanho bom pra ficar um esfumado mais marcante. Venho esfumando aqui, gente, essa parte de baixo, começando com o laranja. E lembrando que quando você faz esse esfumado inferior, é ideal que você, quando chega aqui nesse canto, não pare nem nada. Você já dê a continuidade, já vá subindo para dar a continuidade do esfumado de cima que você já tinha feito. E aí esses dois esfumados, em cima e embaixo, eles ficam linkados. Você vê que existe um contexto entre eles. Eu já tinha vindo com a sombra laranja, agora eu tô com a sombra telha, que foi a segunda sombra que eu usei, e tô dando só esse pesozinho no canto externo. Voltei aqui, gente, fiz já um delineador, que foi só uma raiz de cílio um pouquinho mais grossa. Não fiz delineador gatinho nem nada, porque eu queria que vocês realmente percebessem que a sombra já traz esse efeito de um olho mais levantado, tá? Venho agora com os cílios postiços, que eu já coloquei a cola, tô esperando dar uma secada pra colar e já volto. Ajeitei aqui meu cabelo e agora vim aqui pra terminar esta maquiagem com vocês. Finalmente, bora pra mais uma dica aí de fato em relação ao efeito lift nessa maquiagem, que vai ser a maneira que você vai aplicar o blush, tá? Eu tô com esse blushzinho rosado
E talvez você tenha escutado que o blush você aplica aqui nas maçãs, né? Faz aquela carinha de risinho e aplica na maçã. Acontece que para você contribuir ainda mais com esse contorno que você já fez levantado, é ideal que você também passe o blush da mesma forma. Ou seja, você aplica assim na maçã, que é onde é de fato o lugar em que você fica corado ou corada. E depois disso, você vai levando para onde é o seu contorno, tá? Subindo aqui também. Só assim, esse blush vai contribuir também de maneira visível para quem olha para você, de que ele tá subindo. Para terminar 100%, eu vou contornar a minha boca com lápis rosado, porque o batom que eu vou usar é um rosinha mais claro, mais ou menos da cor da minha boca. Boca contornada, eu vou preencher tudo isso com o batom. E temos então uma make super finalizada aí com esse efeito aí bem lifting. Eu espero que vocês estejam reparando aí na câmera. Mas não só a sombra, gente. O contorno e o blush, por exemplo, que eu mencionei, traz mesmo essa ideia de ascensão, tá, na maquiagem. Isso não é uma questão de make certa ou make errada, que fique muito claro. Isso é um dos aspectos que a maquiagem pode trazer para você, que é a ideia de algo mais levantado, né, de lift. Se é isso que você procura, você vai fazer esse estilo de maquiagem e vai ficar muito bom. Também não é isso que você procura, faz a maquiagem aí que te agrada, que na verdade é o que tem que mais fazer sentido. Um breve resumo, a maneira que você passa o corretivo aqui e já subindo, o contorno também mais levantado para já trazer mais essa ideia, a sombra, se quer um esfumadão, faz esse esfumado já puxado, se não, faz um fox eye que vai ficar maravilhoso, a maneira que você passa o blush também, tudo isso vai influenciar para você trazer esse efeito que particularmente eu acho lindo. É a maquiagem que eu tenho preferido fazer. Eu amo maquiagem assim. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Se você não curtiu, já curte. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal que vai me ajudar bastante esse canal a crescer e crescer. Um beijo e até o próximo vídeo.